Gênesis capítulo 6. Eu quero ler do versículo 14 até o versículo 18. Se une aí quem tiver sem Bíblia. Vamos todos estar lendo Gênesis capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 18. Amém? Podemos ler, igreja? Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Quero repetir, irmãos, a primeira parte do versículo 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. E você diz amém? Amém. Tome o seu assento aí, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. O texto já revela para nós o que está prestes a acontecer. Um dilúvio que Deus havia predito especificamente a Noé. Porque não há nada que aconteça com o homem sem a qual Deus não avise. Não há nada que nenhum ser humano esteja vivendo que foi por causa de aviso. Deus sempre revelará aos seus aquilo que Ele vai fazer. Noé está vivendo um período em que os homens já haviam se corrompido de uma forma tão grande que o pecado, diz a Bíblia, não é eu que estou dizendo, que o pecado do homem já cheirava mal aos olhos do Senhor. A Bíblia fala que depois que os filhos de Deus quiseram coabitar-se com as filhas dos homens, depois desse episódio catastrófico, eles caminham em rumo a uma perdição. E por causa da sua criação, por causa da quantidade de pessoas, o número que estava crescendo, o pecado estava se espalhando de uma forma generalizada, a ponto de Deus olhar para a terra e a Bíblia dizer que Deus havia se arrependido de ter criado o homem. Porque nós fomos feitos para ser segundo a sua imagem e semelhança, e sermos santos e perfeitos assim como Ele é. E por causa desse pecado, Deus precisa agora intervir para que o mundo todo não se perca. Porque se nós olharmos a Bíblia, Deus só dá um único testemunho de um único homem, e este é Noé, a qual o texto nos apresenta as qualidades dele. E o texto diz para nós que ele era um homem justo, era um homem reto. E a Bíblia ainda acrescenta algo mais forte ainda, meu profeta. A Bíblia diz que ele andava com Deus. O diferencial estava na vida de Noé, e por causa de Noé havia possibilidade, até o Gael já está dando glória a Deus, havia uma possibilidade de salvação para toda a humanidade.
Como assim, pastor? Deus havia se arrependido de fazer o homem. E se o dilúvio era para acabar com toda a criação, por que é que Noé e sua família foi poupado? Porque a Bíblia diz que ele era justo, ele era reto, e a Bíblia ainda diz mais, ele andava com Deus. Eu gosto dessa parte do texto porque aqui eu consigo encontrar os segredos de Noé para que a sua família fosse salvo e de como ele conseguiu se manter tão justo, tão reto em meio a uma sociedade, em meio a um povo e em meio a tantas famílias que já haviam se corrompido naquele período. Porque a Bíblia diz que ele era reto, justo. E o melhor de tudo isso, a Bíblia diz que ele andava com Deus. O que isso significa, gente? Isso significa que ainda havia uma esperança, porque em meio a tantos que estavam perdidos, ainda tinha um homem posicionado em Deus. E por causa desse homem posicionado em Deus, ele trouxe a salvação para ele, para sua esposa, para os seus filhos, e a Bíblia diz, e para as mulheres do seu filho. E isso aqui mexe comigo, gente, porque Deus não falou que a mulher dele era, não falou que os seus filhos eram, e nem muito menos as suas noras, mas por causa de um posicionado, toda a casa resistiu. E aqui eu quero começar a pregar. Sabe por quê? Porque se tiver um posicionado dentro da casa, ainda há esperança, ainda há uma oportunidade. Não, teve uma mão levantada só. Querido, eu estou dizendo para você, se tiver um posicionado, ele muda toda a trajetória de uma família. Porque se ele que é justo, era só para ele ser salvo, mas não era assim que funcionava. Através da vida de um posicionado, Deus salvaria a sua casa e a sua família, querido. Eu sei que tem hora que a gente quer parar, a gente quer desistir, a gente quer desanimar, a gente quer chutar o pau da barraca, a gente quer terminar de espalhar o leite que já foi derramado, mas a palavra de Deus para nós nessa noite é: se posicione na sua casa. Ah, querido, pega isso aqui, se posiciona na sua família, porque onde tem um posicionado em Deus, ainda há esperança de salvação, ainda há esperança de livramento, e ainda há esperança para essa casa e para essa família. A Bíblia diz que ele era reto, justo e andava com Deus. E por causa desse posicionamento dele, ele conseguiu salvar toda a sua casa. Então, na sua grande maioria das vezes, o que nós precisamos para nossa casa ser salva não é o pregador descer da tribuna e entregar umas profecias. Não é ver Deus pesando a mão na vida de um dos meus para que alguém seja salvo. Não é preciso Deus colocar num leito do hospital, dentro de uma prisão, fechar as portas. Ele pode fazer. Mas o caminho mais fácil é um homem e uma mulher posicionada. Querido, saia do papel de vítima e se posicione dentro da sua casa, se posicione no seu filho, no meio dos seus filhos, no seu casamento. Ah, pastor, estou vendo que está errado, estou vendo que não está fluindo. Então se posicione, porque se você está vendo a responsabilidade de interceder por eles, de clamar por eles, de orientar a eles, está com você. Por isso Deus permitiu você ver, por isso Deus salvou você, por isso que você é um crente na sua casa, porque Ele sabe que o teu posicionamento vai trazer salvação para toda a sua casa. Oh, glória a Deus. E eu não sei se você ainda está com a Bíblia aberta. Olha o que diz o versículo de número 14. Faze para ti uma arca de madeira de gofer,
e farás compartimento na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. Porque Deus tem um projeto de salvação para Noé, para toda a sua casa. Mas quem vai ter que construir a arca e quem vai ter que betumar é Noé. Ah, não é Deus que vai fazer? Não, pastor. A palavra ele liberou. O projeto ele deu. Predizer o dilúvio ele também disse. Só que quem vai ter que botar as mãos para que o projeto da salvação chegue na casa é quem? Noé. E a gente está esperando Deus fazer alguma coisa. A gente está esperando alguma coisa no mundo espiritual virar para eu poder me mover. Praticamente Deus estava dizendo assim: estou te dando a visão, estou te dando os compartimentos, estou te dando as medidas, estou dizendo para você o que vai acontecer. Mas se você quer salvar a sua casa, não é? Regaça as mangas. Bora trabalhar. Bora agir. Por quê, pastor? Porque a responsabilidade da sua casa está sobre as suas mãos. E aí o que ele tem que fazer? Ele tem que construir. Querido, quer salvar a sua casa? É você que constrói e edifica a sua casa. Não é palavras de outros. Não é uma genética hereditária de um pai e de uma mãe. Não é um passado horrível de alguém que não teve expectativa, não teve futuro, e porque não teve, você vai ser assim. Ele disse: Noé, quem vai construir o lugar do livramento e o lugar da salvação é você. A casa é sua, a família é sua, então quem tem que construir é você, meu irmão. Mas sabe o que está acontecendo? A gente não arregaça as mangas. E quem está construindo a nossa arca é quem? Ou é o diabo ou são as pessoas. E aí a minha casa se torna aquilo que os outros dizem que ela é. E aí a minha família se torna aquilo que os outros estão dizendo que ela é. Aí eu te pergunto: a casa é de quem? Posso eu, pastor Bruno, chegar na casa de qualquer um irmão? Imagina, profeta, eu chegar na sua casa, entrar lá, olhar para a sua casa, na sua sala, olhar para a TV de um lado, o sofá de outro, dizer assim: tá feião isso aqui, profeta, deixa eu mudar. Eu saí entrando na casa dele e saí mudando os móveis de lugar. Primeira coisa que ele ia fazer: tá maluco? Não, tchau, bênção. Por quê? Porque a casa é de quem? A casa é de quem, gente? A gente consegue construir casas de muita gente, mas a nossa própria casa, a gente tem dificuldade. Quer um segredo para salvar a sua casa? Começa a investir nela. Começa a trabalhar nela. Vê aonde estão as brechas e tampe. Ah, pastor, mas enquanto eu trabalho, o inimigo se levanta. Aí você tem que olhar para Neemias enquanto edificava os muros. A Bíblia diz que com uma mão ele tapava as brechas e com a outra ficava só na espada. Enquanto o diabo não vem, eu estou construindo, eu estou edificando, eu estou protegendo, eu estou cobrindo. Mas quando ele vier, eu já estou preparado. Ah, querida, isso é sobre isso. Uma casa edificada. Vem a chuva, vem o dilúvio, vem a tempestade, mas ela resiste, ela aguenta. Por quê? Porque foi sido construída pela mão de alguém que acreditou na palavra que veio da boca de Deus. Então, se Deus liberou alguma coisa sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua história, não deixe que ninguém destrua. E se tiver destruído, começa hoje a arregaçar as mangas, começa hoje a dobrar as calças, saia da zona de conforto e vamos para cima, meu irmão. Vamos edificar aquilo que o Senhor me deu, porque Ele liberou. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Detalhe, não adianta só construir. A Bíblia diz ainda: e a betumarás por dentro e por fora. O que é betumar? Simples, básico,
para nossa melhor compreensão, é tipo passar um impermeabilizante, para que a água que estiver fora não entre, e nem aquilo que há do lado de dentro saia. Só que é uma ordem. Ele diz: betuma primeiro por dentro. Betuma primeiro por dentro. Porque não adianta ter uma arca, não adianta ter uma família, não adianta ter um projeto, se ela está vulnerável, ela não está protegida. Betumar por dentro para que o inimigo não tenha forças do lado de dentro. Betumar por fora para que aquilo que venha do lado de fora não afete aquilo que está do lado de dentro. Nosso problema é que a gente está enfeitando muito do lado de fora e está esquecendo do lado de dentro. E como é que o crente betuma a sua casa hoje, irmão? Ó, oração. Lares que não tem oração, não tem betume. Oh, Jesus, isso aí vem agora. Casa que não tem um momento de devocional, de palavra, não tem adoração nela, não tem betume. É por isso que alguns a água já está até aqui, ó. É por isso que para alguns a água está até a cintura. E para outros já está chegando no pescoço e a pessoa não está aguentando mais. Sabe por quê? Porque construiu a arca, mas esqueceu de betumar. A arca pode ter a dimensão que Deus deu. A arca pode ter a palavra que Deus liberou. A arca pode ser do jeito que Deus disse que ia ser. Mas se ela não tiver betume, ela não será conservada. E se ela não for conservada, a primeira água que se levantar, ela afunda. Então, querido, betuma esta casa. Não deixe que o lado de dentro seja atingido e nem o que vem do lado de fora venha atingir ela. Porque se ele não betuma, não só Noé se daria mal, mas ele, sua esposa, seus filhos e as suas noras. Enquanto um betuma, todos os outros estão sendo guardados. Como é que você tem betumado sua casa? Infelizmente muitos não estão usando da maneira correta. Isso é briga, confusão, desentendimento e daí para pior. É por isso que afunda. Experimenta a partir de hoje betumar a casa. E para de construir sobre a areia. Quem betuma, edifica ela sobre a rocha. E aí você vai ver o quanto essa água vai, o quanto essa arca vai subir. Sabe por quê, irmãos? Tem uma parte aqui que me chama a atenção, que daqui a pouco eu vou chegar lá, mas que diz que quando as águas do dilúvio vieram e elas, por causa do seu volume, começaram a encher a terra, a Bíblia diz que elas elevaram a arca e a fizeram andar sobre as águas. Porque enquanto tudo estava se afundando do lado de fora, quem estava dentro da arca estava... O que é isso? O poder do betume. Aquilo que é para me afundar está me edificando, está me levantando. Enquanto a água do dilúvio fez tudo paralisar naquela época, a arca ainda estava flutuando e caminhando em meio a tanto dilúvio. E tem mais, vinha vento, vinha tempestade, balançava, mas ela não afundava, porque ela estava alicerçada com betume por dentro e com betume por fora. Eu quero profetizar o betume de Deus descendo sobre a sua casa, blindando do lado de dentro e protegendo ela do lado de fora também. Oh, Espírito Santo de Deus, você ainda está com a sua Bíblia aberta? Olha o que mais Deus manda ele fazer no versículo 16. A Bíblia diz: e parás na arca
uma janela. Aonde? Em cima. E a porta da arca porás do seu lado. Duas vertentes aí. Fazer uma janela e fazer uma porta. Não é igual os desenhos que a gente costuma ver em filmes, que a arca era colhadinha, bonitinha, era um caixote, na quadrada, retangular. E não tinha várias janelas em volta. Porque já o que eles estavam enfrentando do lado de dentro, imagine ver o que estava acontecendo lá de fora. O Senhor disse para ele: constrói uma janela de 50 côvados mais ou menos, o que dá uns 40, 45 centímetros, no máximo a 50 centímetros. Em cima, e uma porta do lado. E aí eu me questionei: por que uma janela? Por que não mais janela? Porque só uma janela, gente. O segredo vem logo após. Ele diz: e a farás aonde? Em cima. E porque ele queria que a janela fosse feita acima, para que diante do dilúvio, ou nos tempos de dilúvio, eles tivessem para onde olhar. E para onde eles olhariam? Só o profeta pegou isso. O povo já foi mais crente. Constrói uma janela no alto. Aí imagine Noé perguntando para Deus: Senhor, para que eu vou construir uma janela? Uma janela para o tamanho, pela dimensão da arca, não é nada. Ele olha para Noé e diz assim: só constrói para que no tempo de dilúvio, quando você ouvir o trovão, ouvir a chuva, ouvir a gritaria, para não se apavorar, para não ficar com medo, para não ficar depressivo, é só você olhar para ela. E quando você abrir ela só aponta para uma direção. Salmos 121, Davi disse: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele mesmo que responde: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Olhar para a janela é olhar para o alto, mesmo em meio ao dilúvio. Pastor, mas por que muitos se afundam? Porque ao invés de olhar para a janela, querem olhar para o dilúvio. Construir a janela nos lugares errados. Querem se espelhar em alguma coisa, querem se espelhar em alguém, na história de um, no testemunho de outro. Há algum problema? Claro que não. Só que o homem é falho. Nós estamos propícios e propensos a errar. Agora, quando nós olhamos para o alto, Davi encontrou o refúgio dele olhando para o alto. E por que a gente não encontra refúgio? E por que a gente não encontra conforto? Porque a gente está olhando para as direções erradas. Amém. Mude hoje a sua visão. Tire do dilúvio, tire do vento, comece a olhar para cima. Quando tudo parecer que está perdido, isso é para quem está dentro da arca. Quando tudo parecer que não tem mais jeito, quando você perceber que o barco está balançando muito e que as ondas estão tentando afundar essa embarcação, lembre-se: eu ainda tenho para onde olhar, eu ainda tenho aonde recorrer. E quando eu olho para Ele, eu tenho força para avançar, eu tenho força para caminhar, eu tenho força para continuar de pé. E Ele diz: construa uma porta. E por que uma porta, gente? Porque cada vez que ele olhasse para a janela, ele teria para onde olhar, ao invés de olhar para o dilúvio. E quando ele olhasse para a porta, ele se lembraria que quem trancou ela pelo lado de fora era quem estava conduzindo a embarcação. Poxa, é difícil de crer, né? Então deixa eu fazer você crer. O Senhor mandou ele fazer remo? O Senhor mandou ele fazer um leme? O Senhor mandou ele fazer velas? Se não tem remo, não tem leme, não tem velas, quem é que está conduzindo? Aleluia. Aleluia.
conduzindo a embarcação. Porque se o remo me faz fazer com que avance, e se o leme me faz mudar a direção, e se a vela impulsiona, e eu não tenho esses 3 recursos, como é que a embarcação vai fluir? Como é que a embarcação vai chegar onde Deus quer? É porque quem trancou a porta do lado de fora estava conduzindo a embarcação. Aleluia. Eu queria que você levantasse suas mãos o mais alto que você pode aí, meu irmão. Isso. Levante as suas mãos o mais alto que você pode. Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra nessa noite. E dizer para muita gente que entrou aqui nessa casa espiritual: fica despreocupado, descansa em Deus, porque Ele está conduzindo a tua embarcação, meu filho. Ele está conduzindo o teu casamento, Ele está conduzindo os teus filhos, Ele está conduzindo o teu trabalho. Pastor, mas eu não vejo. Pastor, mas não é eu que controlo. Parabéns, se não é você que está controlando, está na mão dEle, está na direção dEle, está no controle dEle, está no domínio dEle. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não é isso que está escrito em Salmo 37, versículo 4 e 5? Entrega o teu caminho ao Senhor. Aleluia. Confia nele, e o mais Ele fará. Deleita-te, pois, no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aleluia. O segredo de Noé é porque ele confiava em Deus quando tudo parecia que não tinha mais jeito. Porque enquanto está tudo bem, dá para crer. É para ir no shopping, dá para crer que Deus está no negócio. Eu quero ver crer quando você estiver cercado pelas águas do dilúvio. Você não tem controle de nada dentro de uma arca, preso a um monte de animais, com apenas algumas pessoas tendo que alimentar, limpar e cuidar de todo aquele cenário, ouvindo os gritos de quem estava morrendo afogado lá fora, pessoas batendo na arca pedindo para que Noé abrissem. Imagine, e a pessoa continuando crendo que Deus traria salvação para a sua arca. Aleluia. É aí que a fé é revelada. A fé não é revelada nos melhores momentos da nossa vida. A fé é revelada nos seus piores momentos. Porque nos piores momentos eu digo para Deus quem eu sou e quem eu não sou. Ainda está com a Bíblia aberta aí? Olha o quarto, versículo 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Por quê? Porque desde então Deus só estava dando para ele as dimensões, as medidas, o que iria acontecer com a terra. E tudo isso aí ainda para Noé era superficial. Ele ainda não tinha uma garantia de nada. Para que a arca? Para que dimensões? Se Deus vai destruir tudo, vai acabar com tudo. Aí Deus entra com uma palavra rema, uma palavra profética aqui no versículo 18. Ele diz: mas contigo, o que ele vai fazer? Estabelecerei meu pacto. Isso é, faço uma promessa, faço uma aliança. Qual aliança? O dilúvio vai vir. Mas o que você está construindo agora é o que vai trazer salvação para você e para toda a sua casa. Deus estava dando uma garantia para Noé, que aquilo que ainda iria acontecer não iria prejudicá-lo e nem prejudicar a sua casa. Porque às vezes tudo que vem de ruim, a gente pensa que é para destruir. A gente pensa que é para o nosso mal. A gente acha que é para a nossa vergonha. Aí entra o crente dramático. Não sei se você conhece o crente dramático. Conheço um monte. Que quando aperta e quando fica ruim, a primeira coisa que diz: o casamento vai acabar, os filhos não me amam mais, não tem mais jeito para isso, não tem mais jeito para aquilo. Aí os mais dramáticos ainda dizem: eu quero morrer.
eu quero sumir, eu quero desaparecer. Por quê? Porque para eles, diante de um dilúvio, ou diante daquilo que vai acontecer, não tem mais jeito. Só que Deus olhou para ele e falou assim: calma aí, meu filho, o que você está construindo é para você mesmo. E para que você creia do que eu vou fazer, eu libero um pacto que você e nem a sua casa vai sofrer mal algum. Porque pode acontecer, quantos morreram no período da pandemia? Quantas pessoas que nós conhecíamos, eu e minha esposa conhecíamos um monte de gente, estava grávida, por causa da Covid perdeu o bebê, alguns morreram no parto, alguns nasceram com complicações, e aí o Davi veio ser gerado, veio nascer no pior momento da terra. E aí, pastor? E aí que a arca está lá, está flutuando até hoje. A arca ainda está lá, está de pé ainda. E Davi está lá, correndo para cima e para baixo. Sabe por que isso? Porque mesmo que venha um momento mau, se a minha casa estiver debaixo de uma palavra, se a minha família estiver debaixo de uma palavra, se o meu casamento estiver debaixo de uma palavra, não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho do problema, eu sei que vai vir, mas eu sei também que tem livramento dentro dela. Deus não disse para ele: estou te livrando dela. O Senhor disse: vou te livrar dela. Eu estabeleço um pacto contigo. Vai entrar você, a sua casa, a sua família dentro da arca, e depois do dilúvio eles sairão intactos. Nenhum foi machucado, nenhum se perdeu. E é isso que eu quero liberar para a sua vida. Diante das dificuldades, diante das provações, nenhum da sua casa vai se perder. Eu estou profetizando, irmão. Nenhum da sua família vai se perder. Nenhum da sua família ficará de fora da arca. Meu Deus amado. Deixa eu correr aqui. Deus estabelece um pacto com ele. Outra coisa que me chama a atenção está no versículo 21. E tu toma para ti toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Eles quem? Seus filhos, sua mulher, sua nora, suas noras, perdão. Por quê? Porque é uma promessa de Deus para ele. E ele sabe que aquilo que ele vai fazer não vai beneficiar só ele mesmo, mas todos que estão ao seu redor. Então, para que o fardo não fique pesado, o que ele faz? Ele distribui. Ele coloca toda a família para botar a mão e construir a arca. Pastor, e por que eu tenho que envolver todo mundo? Porque se o jugo e o peso estiver sobre o ombro de uma pessoa só, está correndo um grande risco daquela pessoa se afundar. E além dela se afundar, há um grande risco maior ainda. Qual? De toda a família também se afundar. E a maioria das vezes a embarcação só está afundando porque a gente quer carregar tudo nas costas, tudo nos ombros. Ah, eu sou o cabeça. Ah, eu sou isso. Ah, eu sou a quem edifica. Eu sou o que tem razão. Não, eu sou o dono da verdade. Não, eu sei mais do que um do que outros. Não, mas eu sou mais espiritual que ele. Eu sou mais espiritual que ela. Não, meu filho, Noé falou assim: Deus falou comigo, deu promessa para mim, mas todo mundo vai trabalhar. Todo mundo vai colocar as mãos. Porque se eu quero que essa arca termine antes do dilúvio chegar, todo mundo vai ter que se mover. Aleluia. O que fez o propósito da arca dar certo é porque todo mundo cooperou. Então está na hora da gente voltar a envolver toda a nossa família no projeto. Quantas vezes você não reúne mais a sua casa para orar à mesa? Amém, Jesus. Quantas vezes a família não janta mais junto?
Quantas vezes a família não faz mais alguma coisa junta? E eu não digo só para esses momentos, não, irmão. Eu digo também para o trabalho, eu digo também para o serviço, eu digo também para tarefas de casa, eu digo para tudo. Todo mundo tem que se envolver. Amém. Ah, mas eu sou grande, sou dono do meu nariz. Compra uma casa, aluga, tchau e bênção. E aí sim você vai ser dono. Amém. Quando ele envolveu a família toda na arca, o projeto deu certo. Quando você envolver todo mundo, o projeto vai dar certo. Amém. Olha como o texto termina para nós. Versículo 17, versículo 18 do capítulo de número 7. Se você ainda está com a Bíblia. Versículo 17 e 18 do capítulo 7 de Gênesis. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas. Olha a parte que eu queria chegar. E levantaram a arca. O que era para destruir fez o quê? Levantou a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Porque aquilo que veio como algo ruim foi usado para alavancar aquela família, fazer aquela arca avançar. Só que a maioria dos problemas faz a nossa casa retroceder. A maioria das dificuldades faz a nossa casa parar. A maioria dos problemas que aparecem parece que mais afundam a casa do que fazem crescer. É só você olhar para o passado, meu irmão. É só você olhar tudo que vocês já viveram, você e a sua casa, e até onde vocês chegaram. É só vocês olharem de onde Deus tirou vocês e aonde Deus os colocou. Será que o Deus que fez lá atrás mudou? Será que aquele que fazia não faz mais? A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Sabe qual é o nome disso? Um Deus que é imutável. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje. Ele pode mudar as formas de trabalhar, Ele pode mudar as formas de agir, Ele pode mudar as formas de falar, mas a sua essência ainda é a mesma. Ele ainda pode fazer em nossos dias, Ele ainda pode curar nos nossos dias, Ele ainda pode libertar nos nossos dias, Ele ainda pode transformar nos nossos dias, Ele ainda pode nos fortalecer nos nossos dias. Oh Deus amado, se coloca de pé, por gentileza. Fica de pé em nome de Jesus, nós já vamos orar pela família. Capítulo 9, versículo 11 e 12 diz assim: e eu convosco estabeleço o meu concerto. Deus falando para Noé depois que as águas se cessaram, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco, por geração eternas. Aleluia. Sabe o que está acontecendo aqui, gente? Por causa da fidelidade de Noé em Deus, em tempos de dilúvio, sabe o que aconteceu? Deus decide abençoar não só Noé, mas toda a sua descendência vindoura. Glória a Deus. Então não desista do projeto que Deus te deu. Não desista dessa arca chamada casa, dessa arca chamada família. Sabe por quê, pastor? Porque o que você está fazendo hoje, o que você está plantando hoje, o que você está betonando hoje, o que você está construindo hoje, vai beneficiar gerações de eternidade em eternidade. Pessoas serão alcançadas, o fruto do seu ventre e o fruto do ventre dos seus ventres serão abençoados.
nossos altares. Aleluia. A palavra família está saindo dos nossos púlpitos. Casais dentro das suas casas estão virando apenas amigos, e não que não tenham que ser, mas são apenas amigos. Pais e os filhos parecem que são apenas conhecidos. Aleluia! Colegas. É tempo de edificarmos a nossa arca. E tem arca que teve gente que já até começou, mas parou. Não para não, meu irmão. Porque Deus sabe o quanto você aguenta. Ele não nos dá aquilo que eu não posso aguentar, que eu não posso suportar. Deus sabe que você tem condições de sustentar essa casa. Deus sabe que você tem a capacidade de sustentar esses filhos. Deus sabe que você tem capacidade de segurar essa embarcação. Então, querido, não pare, continua o projeto que você começou, continua o propósito que você começou, continua o plano que você começou, porque o dono da embarcação, ele que liberou a palavra, isso ele liberou a palavra, ninguém pode destruir. Então eu queria que agora a gente fizesse uma oração pela família. Eu vou pedir para o profeta orar, eu vou pedir para o profeta interceder pela família. Estamos à frente, irmãos, nesse culto da família. E só Deus sabe o quanto a gente é massacrado na nossa casa. Só Deus sabe o quanto pesa a gente. Irmãos, se tem a pior área para a gente mexer é essa: a família. Porque se o diabo separar o casal, acabou a família. Se o diabo distanciar filhos, acabou a família. Se morreu o pai, se morreu a mãe, se morreu o filho, parece que acaba a família. E se acaba a família, a gente perde o melhor lugar do mundo. Onde é o melhor lugar do mundo, irmão? Aleluia. Quando você sai da escola, qual é o primeiro lugar que você pensa chegar? Quando você sai da faculdade, quando você sai do trabalho. Não adianta, você pode estar no melhor lugar do mundo, no melhor país do mundo, você pode estar, mas nada é melhor do que a nossa casa, nada é melhor do que a nossa família. Então vamos orar, irmãos. Coloque de pé, eu queria que você se posicionasse agora, se unisse à sua família. Se você está sem família, represente a sua família. Mas eu queria que você entrasse numa intensidade, resgatasse os valores da sua casa, meu irmão. Tem gente que só trabalha, tem gente que esquece da família, tem gente que só arranja desculpa, tem gente